Cara, a Revolução Francesa é uma das matérias mais legais que existe em história. Inclusive, quando a gente fala em história, é uma das primeiras matérias que vem na cabeça, aquela coisa que você fala assim, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, tipo, vem na cabeça assim. Mas muita gente não entende a importância dessa bagaça para a história mundial. E a gente vai falar da importância do que aconteceu na França, dessas tretas que aconteceram na França, que isso mudou no mundo. Como que aconteceu isso? Bom, a gente vai ver. E o primeiro contexto aqui do slide do governo, ele começa a falar sobre a França pré-revolucionária, que existia um contexto, né, para o que estava acontecendo ali, tinha uma França. E aí, como que se deu? Bom, vamos começar a aula. Já pedi para vocês curtirem, compartilharem com as pessoas, comentar aqui embaixo alguma coisa, elogiando, criticando o vídeo. Também pedi para vocês, quiserem fazer perguntas, pode deixar aí também. Eu quero começar com esse mapa mental aqui, que ele meio que dinamiza um pouco do que vai ser a aula, né? Na França pré-revolucionária, a gente vai ver que a sociedade era dividida em três estados. Basicamente, 1% desse estado era o clero, era o pessoal da igreja. Basicamente isso. 2% era a nobreza. E 97% da população, alguns historiadores trabalham com a ideia de 95%, era o terceiro estado. Aí eu estou falando de burguesia, o pessoal que trabalhava no campo, os sans-culottes, que é uma burguesia ali menor, os trabalhadores urbanos, enfim. Essa galera que não era nobre, nem era da igreja. Basicamente, eles que pagavam os impostos para suprir e para dar a qualidade de vida que o segundo estado, a nobreza e o clero tinha. Bom, era dividido em grupos políticos. A gente vai ver, por exemplo, a burguesia, na figura dos girondinos, e os jacobinos, que era essa média burguesia, era um pessoal, donos, proprietários de coisas, mas uma camada mais baixa, né? A gente chamaria hoje de classe média baixa, uma galera ali que tem um negócio, mas muitos deles eram até pobres e eles eram jacobinos. A Revolução Francesa ela vai acontecer entre o ano de 1789 e 1799. Foram 10 anos e ela foi responsável pelo fim do absolutismo. Esse governo absoluto, que o rei mandava e desmandava, enfim, ela colocou fim a isso. E ela marcou o início do que a gente chama historicamente de Idade Contemporânea, tá? Que foi esse período da história em que você vai ter grandes movimentos, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, você vai ter o Brasil ali se tornando república, você vai ter a Guerra Fria, você vai ter também grandes movimentos na República Brasileira, você vai ter período Vargas, a ditadura civil-militar, enfim, vai ter muitas coisas que são estudadas nesse período, mas o início que se deu a mudança foi a Revolução Francesa. Ela foi tão revolucionária assim, professor? Foi. Imagina uma toalha numa mesa. A toalha é branca, a mesa está cheia de pratos e copos, todos de cristal. De repente você pega essa toalha e puxa, cai tudo pro chão, quebra. Essa toalha se molha, você joga ela no chão. Isso foi a França revolucionária. Virou do avesso a França e revolucionou tudo. O começo da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, tá? O começo dessa revolução foi a queda da Bastilha. Simplesmente a galera do terceiro estado juntou e falou assim: nós precisa derrubar o símbolo desse governo do mal, entendeu? Desse governo que é absoluto e não dá direitos, nem dá oportunidade de participar politicamente. E o que eu faço? Vamos invadir a Bastilha. É o símbolo do governo, onde estão os presos políticos do governo. E aí, no dia 14 de julho de 1789, é feriado hoje na França essa data, a Bastilha, que era uma prisão de opositores do governo, ela é invadida por essas pessoas. E aí é o marco inicial da Revolução Francesa. Né? O antigo regime, que muita gente via como algo ultrapassado, vai cair, e aí começam as fases da Revolução Francesa. Né? Nas fases da Revolução Francesa, você vai ter a Assembleia Constituinte, eles vão fazer ali a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a gente vai ver. Vai ter uma monarquia constitucional. O rei vai sair logo de cara? Não, mas vai acontecer umas coisas aí. Bom, vocês vão ver. E vai ter a convenção. A convenção vai ser bem interessante porque vai ter uma divisão entre os revolucionários, girondinos e jacobinos.
Vai ter um período em que vai existir uma ditadura jacobina, os jacobinos vão dominar. Vai ser o período mais tenso, de mais matança, mais radical, mais forte, pesado da Revolução, que vai ser esse governo jacobino. E vai ter uma luta entre girondinos e jacobinos que acaba quando vem o Diretório, que é quando os girondinos surgem e governam a França ali durante 5 anos, até vir a figura maior de todas no final da Revolução Francesa, que é o Napoleão. Mas enfim, a Revolução em si foram 10 anos. Aí depois aí vem o Napoleão. Napoleão vem e fala: vocês me querem? Vocês me amam? Sim. Aí ele entra. Mas isso é outra história. Vamos falar da Revolução Francesa. E bom, a aula começa falando do artigo 5, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí ele fala do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, enfim. Pensem sobre as palavras liberdade e igualdade. O que elas significam para você? Vai pensando aí. O que elas significam? Liberdade e igualdade. Né? A sociedade francesa, eu acho bem interessante esse gráfico aqui que ele fala assim que basicamente o clero era 0,5%, você viu que caiu de 1 para 0,5. São dados, né? 280 mil pessoas eram do clero, 840 mil eram da nobreza. E o resto, 26 milhões de pessoas eram o terceiro estado, faziam parte do terceiro estado. E aí, como a votação que acontecia, porque a gente vai ver que durante o período ele vai acontecer uma votação, era por estado, então mesmo tendo 26 milhões de pessoas, o poder de decidir alguma coisa, o voto, sendo por estado, significa que o terceiro estado só tinha um voto. Enquanto o clero e a nobreza, que tinham interesses iguais, tinham dois. Então, muitas vezes as decisões políticas não mudavam a favor do terceiro estado, porque o clero e a nobreza, que tinha esses dois votos, votavam sim, e, por exemplo, o terceiro estado votava não, e vice-versa, entendeu? E acontecia muito disso. E eles tinham a obrigação, o terceiro estado, de pagar os impostos para sustentar toda essa corte, porque o que estava acontecendo? Eu estava lendo um livro do Eric Hobsbawm e ele fala muito disso. Ele fala que, por exemplo, essa nobreza ela não produzia riqueza, porque ela não trabalhava, basicamente. Então, os caras iam lá, queriam manter o nível de vida deles, né? E aí, essa galera do terceiro estado tinha que pagar muito imposto, e vai chegar ao ponto ali, em 1787, 88, que a galera começava a falar assim: nossa, a gente está muito inflacionado, está com muita dívida, porque a França 10 anos antes da Revolução, ela ajudou os Estados Unidos a ser independente. E como vocês sabem, guerra gera custo, tem muito dinheiro investido para acontecer uma guerra. Os Estados Unidos venceu, a França derrotou a Inglaterra, a França e a Inglaterra sempre foi tretada, né? Derrotou a Inglaterra, mas isso gerou muito turbilhão. E aí, o que os caras do segundo e do terceiro estado fizeram? Bom, já que tá complicado a gente viver, porque a gente não tá conseguindo manter nosso nível de vida, como que a gente pode resolver isso? Vamos aumentar os impostos do terceiro estado. Olha só, vamos pagar mais imposto. Então, isso deixou a galera fula, sabe? Então, todo o contexto de revolução foi muito da hora, porque, tipo, tinha que acontecer, sabe? É, tava para acontecer. Por exemplo, se não tivesse participado da guerra, se não tivesse tantos problemas econômicos, a crise econômica, a crise política em que o terceiro estado não participava da política, a crise, inclusive na fome, porque muitas pessoas começaram a passar fome na França nesse período, tudo isso se uniu. Parece que foi Deus mandou falar assim: não, tudo de ruim vai acontecer agora, porque se não for agora vocês não vão fazer nada. E a galera se juntou, então meio que quando chegou lá na queda da Bastila, não foi que todo mundo se reuniu, fez um mapa, fez um gráfico, fez um slide, todo mundo juntou. Galera, ó, vem aqui, ó. Então, ó, nesse dia, nesse horário, viu? Chama a galera lá, a gente vai. Não, não foi isso. Mas, o que que aconteceu? Tinha meio que um consenso ali do terceiro estado, tipo, não tá legal. Precisamos fazer alguma coisa. Tinha galera que tava meio, mas conformismo, né? Aí tinha galera, tipo, não, sangue nos olhos. Não, vamos fazer alguma coisa. Tá errado isso aí. Então, tudo desse contexto aqui, ó, de você vê uma intensa participação de uma população, uma camada muito alta, 26 milhões de pessoas, 800, sustentando 840 mil nobres. Bom, essa charge é bem interessante. Ela satiriza a sociedade francesa antes da Revolução. Porque o que você vê aqui é justamente o que foi dito antes. A figura de um velho, né? Esse velho representando o terceiro estado, né? Você vê ali o terceiro estado sustentando o clero e a nobreza. Porque eles, como foi dito antes, eles não tinham
né, participação, eram impedidos de participar politicamente, mas pagavam os impostos que sustentavam todo o Estado. É bem interessante como ele satiriza isso, né, carregando nas costas toda a França. É muito interessante. E aqui, ó, convocação da Assembleia Geral. Aqui que começou a Revolução mesmo. O que foi a Assembleia Geral? Os Estados Gerais era uma forma de parlamento na França, tá? Era uma forma de parlamento, é a galera que junta ali, fazer as leis, para votar as coisas, enfim. E ela representava os três estados, que era o clero, a nobreza e o povo, o terceiro estado. Bom, diante de toda a crise financeira, o Luís XVI, que era o rei, a gente vai falar muito desse cara, ele convocou os Estados Gerais em 5 de maio de 1789. E essa foi uma medida, assim, extraordinária. E aí ele começou as votações ali, e aí a galera começou a ver como era desigual a coisa, porque tudo que não beneficiava o terceiro estado era votado não por eles, mas a galera do clero e da nobreza votava sim. Então era decidido por estados, era uma questão muito desigual essa votação, tá? E aí tem o juramento e aí tem o juramento da sala do jogo da Pela. O terceiro estado queria, ao contrário, que a votação fosse individual, porque eles tinham bastante pessoas participando ali, e se fosse individual, talvez eles conseguissem mudar alguma coisa. Por deputado, porque contando com os votos do baixo clero e da nobreza liberal, conseguiriam reformar o sistema tributário do reino e impor reformas políticas. É interessante pensar que o baixo clero, que são os padres, a gente tem o alto clero, que é a galera mais importante, e o baixo clero, uma nobreza mais liberal, uma nobreza que já gostava das ideias já liberais que o Adam Smith pregou no Iluminismo. Essa galera, eles já viam com bons olhos a França mudar um pouco esse governo. Então não eram todos os nobres e todos do clero que gostavam da ideia de votar por Estado também. Eles também, muitos comungavam do que o terceiro Estado queria. Bom, o que aconteceu? Em 9 de julho, juntamente com os deputados do Baixo Clero e da Nobreza Esclarecida, o terceiro Estado se autoproclamou Assembleia Nacional Constituinte. Eles se autoproclamaram. Bom, teve um descontentamento popular que levou à tomada da Bastilha. E lá em 14 de julho tem a tomada da Bastilha, e aí multidões em Paris marcharam, né, motivadas pelo medo de uma repressão, e diante de uma revolta, o governo mandou abrir fogo contra esses manifestantes. Então foi muito sangrento, muita gente morreu, mas foi importante. Assim, aos poucos, essa multidão conseguiu ocupar a prisão, porque a Bastilha, ela representava tudo de ruim que era aquele governo. Então, tomar ela significava impor as ideias de liberté, liberdade, igualdade, fraternidade, que eram premissas ali do iluminismo que vieram influenciar a Revolução Francesa. Tá bom? Bom, a Assembleia Nacional Constituinte, que foi proclamada, composta por representantes de todos os grupos, então a Assembleia não era só o terceiro Estado, tinha também o clero e a nobreza. Ele começou a tomar decisões significativas para reformar a estrutura política da França. E aí, em agosto de 1789, surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pausa, que eu preciso falar agora, eu preciso falar. Homem e cidadão. Homem, H maiúsculo, ser humano. Homem H minúsculo, figura masculina. Essa declaração deixava bem exposta uma visão mais paternalista da sociedade, voltada para o homem. E por isso que vocês vão ver daqui a pouco que teve uma mulher que criticou um pouco isso. Mas enfim. A Revolução Francesa foi influenciada pela independência dos Estados Unidos, tanto economicamente quanto no termo de mentalidade, do pensamento, né? Queremos também proclamar uma república, queremos também uma, uma liberdade de expressão, os direitos políticos reservados, enfim. E aí vamos falar das declarações do homem, do cidadão e da mulher e da cidadã. Por que ela existiu? É interessante porque, por exemplo, você vai ter resguardado hoje muitos direitos que as mulheres têm. E o Brasil, por exemplo, isso vai surgir muito tarde, mas já é uma luta antiga já das mulheres, né? Então, promulgada em 26 de agosto de 1789, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão refletia os ideais iluministas e os princípios que emergiram durante a Revolução Francesa: igualdade, liberdade, fraternidade, segurança, propriedade. Tudo isso resguardado nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito legal, né? Porém, a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã foi um documento escrito pela francesa Olympe de Gouges em 1791, em resposta à Declaração do Homem e do Cidadão. Por quê?
Ela chamou atenção para o fato das mulheres terem sido excluídas, né, desse processo, né, de elaboração. E ela falava assim, inclusive, eu vou até colocar, que deveria ter uma igualdade natural entre homem e mulher, direitos políticos, olha só, ela já falava disso em 1791, direito à educação, direito à maternidade, que é algo que até hoje você vê muitas mulheres sendo demitidas porque são mães, liberdade de expressão, proteção contra a opressão, a mulher até hoje sofre muita opressão. E ela fez um documento que é esse, Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão. É reconhecido esse documento, tá? E é muito legal, até para falar da história das mulheres, né? A gente está entrando na semana do Dia Internacional da Mulher, dia 8, e esse documento é importantíssimo. Eu vou falar agora das fases da Revolução. Agora a gente vai entrar na Revolução em si. A gente já sabe o porquê, mas a gente vai entrar na Revolução em si. Bom, a primeira fase foi a Assembleia Constituinte, e aqui eu adorei esse slide, eu achei ele muito legal. Porque ele trouxe, de um lado, a programação da Constituição, a promulgação da Constituição Cidadã em 5 de outubro de 1988, no Brasil, depois de ter passado por vários anos de ditadura civil-militar, o Brasil, enfim, volta a ter um governo representativamente democrático, e aí é promulgada essa Constituição que até hoje foi a melhor Constituição que tivemos até hoje. Ela não é perfeita, mas ela é muito boa. E aí do lado você tem uma gravura que retrata a Assembleia Nacional Constituinte, que foi responsável por criar essa declaração do homem e do cidadão. Bem bacana, né? Você vê essa reunião de pessoas ali decidindo muitas coisas importantes para a história do seu país. E no Brasil parece que não, mas muitas coisas importantes acontecem e a população não fica sabendo porque não está atenta a isso, ó, ao que acontece lá em Brasília. Primeira coisa foi a Assembleia Constituinte Francesa, que convocou a galera para, bom, o que, que a gente vai fazer? Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, teve o fim de privilégios. Por exemplo, para implementar essas ideias de igualdade, teve que retirar do clero e da nobreza muitos de seus privilégios. Por exemplo, de não pagar impostos. Então, clero e nobreza também pagam imposto. É engraçado que isso se perpetuou por tantos anos, né? E somente depois de uma revolução conseguiu ser mudado. Declaração dos Direitos do Homem veio em 26 de agosto e em 1791 vem a Constituição. E como aconteceu essa Constituição? Ela é dividida em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Professor, você comentou na aula de iluminismo que quem pregou isso aí foi o Montesquieu. Ele falou disso. Pois é, pessoal. Os franceses pegaram essa ideia do Montesquieu e transformaram em algo prático mesmo. Vamos jogar isso para a sociedade. A Assembleia Nacional Constituinte completou seu papel, né? Aí ela se dissolveu, dando lugar à Assembleia Legislativa, marcando uma nova fase, aí sim começa um governo na França. A Assembleia Legislativa, ali em 1791, já estamos em 1791, passados 2 anos da revolta, enfim, começa ali as casas sendo bem definidas e compostas por deputados e basicamente dividindo os poderes entre todas as camadas sociais. O mais importante desse período foi a instabilidade e a perda do poder real, porque o Luís XVI, esse ser humano pouco inteligente, ele é chamado de coisas muito piores nos livros de história, tá? Mas eu vou chamar ele aqui de pouco inteligente. Esse cara, ele decidiu fugir da França. Ele decidiu fugir. Ele ia para a Áustria. E aí na verdade, ele queria fazer o quê? Ele queria fugir para tentar depois voltar e tomar o poder. O que aconteceu? No caminho, os caras pararam ele, encontrou ele, sabe? E aí o cara olhou e falou: Pô, Luís XVI é o rei da França? Tá tirando? Chega mais, vem aqui. E encontraram ele lá, já saindo da França. E aí a captura do Luís XVI resultou num descrédito em relação ao rei, porque eles achavam que o rei, tipo, nossa, como o rei é legal, o rei quer fazer de fato um governo, uma monarquia constitucional, ele quer governar, mas baseado em leis. Porque o que aconteceu nessa Assembleia? Basicamente o rei ia governar, mas agora respaldado por leis. Então ele não ia simplesmente governar por governar. Se o rei tivesse que tomar uma decisão, ia ter também os deputados, ia ter o poder judiciário para julgar, rei, você fez isso, foi errado, entendeu? Você vai ter que arcar com as consequências disso. Não, ele perdeu totalmente o descrédito, agravou as tensões que existia entre os revolucionários e a monarquia, porque a galera ali, tipo, apesar de tudo, eles estavam meio que, não, vamos fazer dar certo essa França, essa monarquia constitucional. Não, acabou. Ah, o rei fugiu, não tá querendo tomar o poder de volta, então para que fizemos tudo isso? Os revolucionários, os caras estavam bravos, os caras estavam bravos.
E aí o que acontece? Aí eles prenderam o Luís XVI. Daqui a pouco a gente vai falar do que aconteceu. Enfim, é interessante essa parte aqui. Eu não vou ler tudo, eu vou só explicar. Basicamente, quando foi decretado os eleitores qualificados, a gente vai ver bastante preconceito, né? Na realidade, eles vão ver, por exemplo, ser homem com idade mínima de 25 anos. E tinha que ter uma renda e propriedade. Então, se você não tivesse renda e propriedade, mesmo você sendo homem e acima de 25 anos, você não podia votar. Isso chama-se voto censitário, tá? É por censo. O direito de votar ou ser votado foi impossibilitado a cidadãos ativos, podiam participar da política. Então, somente aqueles que atendiam a critérios de qualificação, como idade, gênero e status econômico, tinham esses direitos, né? Entretanto, aí isso foi dissolvido, enfim. Aí virou o famoso sufrágio universal, que é o que existe no Brasil, que eu acho muito bom. Tem gente que critica, mas eu acho legal, que é o quê? Todo mundo vota. Todos têm o direito de voto. Né? Então é bem legal isso. Aí ele fala até aqui que as mulheres vão ficar excluídas disso, e aí só vai conquistar esse direito em 1944. Olha só, que dureza. E aí a segunda fase da Revolução Francesa, que essa aqui para mim é a melhor. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é maravilhoso. É aqui que a nossa aula vai acontecer mesmo. Isso aqui é maravilhoso. Que foi a convenção, o reinado do terror e por último o diretório. E a gente vai começar pela Convenção Nacional, que foi o quê? O período de Convenção Nacional da Revolução Francesa se inicia com a tomada de poder que se realizou por meio da mobilização dos grupos menos favorecidos da sociedade francesa. Refletindo o contexto de sua formação, a convenção teve por maioria eleita os jacobinos, setor que representava a pequena burguesia. Foi como disse, a pequena burguesia, a camada mais pobre da burguesia, eram os jacobinos. E os sans-culottes. Além disso, havia os girondinos, que era contrário à radicalização do processo revolucionário. Então eles não queriam, tipo, vamos tomar o poder do rei e, entendeu? Ele era defensor das conquistas ligadas aos interesses políticos e econômicos da parcela mais rica da burguesia. Essa era a galera mais rica da burguesia, eram os girondinos, tá? Bom, o que aconteceu? Os jacobinos, esse grupo político, né, eles tomaram o poder. E esse período em que eles governaram ficou conhecido como terror. Por quê? Né, eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou explicar primeiro quem eles eram. Eles reivindicavam a distribuição de terras, eles queriam confiscar, tomar os bens da nobreza e da igreja. Eles introduziram uma lei de máximos para controlar o preço das coisas. Eles tinham um culto à razão em oposição à adoração religiosa, então eles eram fanatismo contra a religião. O sans-culottes foi um grupo mais de trabalhadores urbanos. Tinham artesãos, tinham pequenos comerciantes, né? O termo sans-culotte até é porque era sem culottes, referindo ao fato de que as pessoas não usavam calças longas. Por quê? Eles não usavam calças longas. Calças longas era algo mais de uma camada mais elegante, maior dos burgueses. Então eles eram mais da camada mais humilde da burguesia. Os girondinos já não. Os girondinos era uma galera aí que o nome até vem de Gironde, que é uma região muito rica no sudoeste da França, e eles eram compostos por burgueses ricos. Aí você tem advogados, profissionais liberais, proprietários de terra, galera. Bem, é o famoso fazendeiro, sabe? O cara que é advogado e ganha tipo 20, 30 mil por mês. A galera elite mesmo, entendeu? Braba. Esses eram os girondinos, tá bom? E aí, a convenção decidiu criar um novo calendário, tá? Basicamente eles fizeram isso. Aí eles fixaram uma data aí do primeiro dia do ano. E aí começou, tipo assim, quando entrou esse governo, a primeira coisa que eles fizeram é decidir o que vamos fazer com Luís XVI, né? Porque o rei, ele era uma figura que demonstrava que a França ainda estava sob o domínio da monarquia. E eles não queriam isso. Eles queriam uma figura que mostrasse, tipo, ó, nós ultrapassamos isso, nós estamos agora numa nova fase e o rei representava tudo que era antigo. O rei representava a monarquia, o rei representava o absolutismo, o rei representava a repressão, a falta de direitos, e aí o rei foi julgado e condenado por traição, porque ele traiu o movimento, né, porque ele fugiu em 1791, e ele foi guilhotinado em 21 de janeiro de 1793. Mataram o rei. Mataram o rei da França. Simplesmente isso. Com medo, as monarquias europeias mobilizaram forças a fim de combater o quadro revolucionário na França. Então a galera começou a olhar e falou assim: caramba, achei que tinha sido a galera invadida a prisão, e o negócio tá louco mesmo, né? Brincadeiras à parte, tem até um livro que conta assim que
Tem um cara muito famoso na filosofia chamado Immanuel Kant. O Immanuel, ele tinha uma vida muito regrada, então todos os dias ele fazia as mesmas coisas dentro do mesmo horário exato. Então, eles até comentavam assim que você podia acertar o seu relógio estudando o dia a dia do Immanuel Kant. Então, por exemplo, se você visse ele fazendo tal coisa, é porque era esse horário agora. Né, às 4h05 ele fazia isso. Então era muito regrado. Diz que no dia da Revolução Francesa ele abriu mão desses, desses rígidos horários dele, porque ele viu que naquele momento estava acontecendo uma das maiores revoluções da história do mundo. Só para vocês terem uma ideia. E a galera percebeu que estava acontecendo um negócio muito grande lá. Os membros da convenção emitiram decreto de pátria em perigo, criaram um órgão responsável pela defesa do país e pelo controle social, o Comitê de Salvação Pública. E esse comitê vai ser responsável por matar muita gente, mas muita gente mesmo. Tem até uma brincadeira que fala da guilhotina. A guilhotina era muito utilizada durante a Revolução Francesa, porque cabeças vão rolar. Muitas cabeças foram tiradas de seus corpos, matando pessoas que eram contra as ideias dos jacobinos. Então, por isso chamado terror, né? Pro terror jacobino, porque realmente foi um período de intensa matança. O Robespierre, a gente vai ver ele, ó, charge representativa do período do terror durante a Revolução Francesa e o Comitê de Salvação Pública ali do lado, né? A guilhotina, né? A figura da guilhotina, realmente você vê o sangue escorrendo ali, realmente a ideia de bom, o Reinado de Terror, também conhecido como Revolução Popular, fase radical ou Reinado do Terror, foi a fase da Revolução Francesa vista como mais violenta e guarda essa palavra, radical. Foi a fase mais radical, liderada pelos jacobinos e com grande participação de grupos menores. Outra coisa importante, anota, foi liderada por jacobinos e com grande participação popular. O que eles fizeram? Declararam o rei e sua esposa traidores, mataram eles, e eles foram comandados pelo Maximilien de Robespierre, esse rapaz que aparece aí na imagem. E assim, eles colocaram fim da escravidão nas colônias, a abolição de todos os privilégios. Então eles fizeram muita coisa legal. Teve divisão de propriedade, tabelamento de preços. Nossa, mas os caras não foram tão ruins assim, não. Nossa, Renan, foi da hora até. Mas tinha essa coisa rígida, né? Porque quem se opunha, né? Eles agiam com violência, eles torturavam, sequestravam, assassinavam, enfim. Complicado. Aí, diante da ofensiva girondina, os jacobinos entenderam que para defender a revolução seria necessário eliminar todos os opositores à França. E aí tem um dado que mostra que foram 40 mil execuções. E havia quem no meio? Monarquistas, girondinos, ricos burgueses e todos que se opunham. Bom, aí veio o diretório. Né? Por conta dessas perseguições em massas, o Robespierre foi preso, condenado e depois, olha só que irônico, ele que matou tanta gente, morreu também na guilhotina. O diretório era composto por 5 membros eleitos a cada 5 anos e quem governou durante esse período foram os girondinos, tá bom? O diretório promoveu a anulação de inúmeras medidas promovidas pelos jacobinos, né? Eles restringiram um pouco a participação popular. E aqui a gente começa a fazer uma leitura mais crítica aqui da Revolução Francesa, vocês vão ver. Extinção daquele comitê lá que os jacobinos criaram, lá o Comitê de Salvação, aquelas coisas lá, enfim. Repreensão aos movimentos populares, porque estava acontecendo os movimentos populares, por exemplo, a conspiração dos iguais, a revolta de Vendéia, que são movimentos que vai acontecer ali contra o governo regente. Em 1795, Napoleão Bonaparte surgiu. Ele era jovem, ninguém conhecia ainda o caboclo, ele estava surgindo. Olha, quem é esse cara? Napoleão, nossa, que legal, né? É só mais um. Não era só mais um. Ele estava começando a surgir. O bicho tá vindo. O bicho tá vindo, quem meme? O bicho tá vindo. Então, ó, o bicho vindo. O Napoleão surgiu ali no contexto. Ele era um girondino, tá? O Napoleão. Então, essa conspiração dos iguais foi o quê? Uma luta por igualdade. Ocorreu durante esse período. Tá? Ele propõe a criação de comunidade dos bens e do trabalho, cujo objetivo era alcançar a igualdade efetiva. Vocês perceberam que a Revolução Francesa ela não foi tanto liberdade, igualdade, fraternidade, né? Como vocês estão percebendo. A ideia era muito boa, mas na prática, bom. A fim de se manterem no poder, os girondinos comandaram um golpe
Em 9 de novembro de 1799 aconteceu o golpe do 18 Brumário, que extinguiu o diretório, eles tiraram, e colocou o jovem e popular oficial Napoleão, pondo fim ao processo da Revolução Francesa, iniciando o famoso consulado. Não vou falar do consulado, mas basicamente Napoleão chegou e falou: "Vocês me amam? Sim. Posso entrar como governante? Sim. Vai querer votar? Não precisa não. Você é fera, nós te amamos." E ele entrou. Era uma maneira dos girondinos se manterem no poder, tá? Foi bem interessante isso. Eu tô brincando aqui, não foi bem desse jeito, mas foi basicamente isso. Tipo, Napoleão, ele realmente ele tinha muito apelo popular, muito. Bom, por último, eu quero ler isso aqui. Acho que para encerrar a aula, isso aqui é o auge. Desde os tempos imemoriais se vem repetindo hipocritamente: os homens são iguais. A gente ouve isso aí desde o início dos tempos. Primeira frase dos homens das cavernas: os homens são iguais. Bom, mas desde há longo tempo, mas desde há longo tempo que a desigualdade mais vil, mais do mal, né, maléfica e mais monstruosa pesa insolentemente sobre o gênero humano. Todos somos iguais, não é verdade? Pois bem, queremos a igualdade efetiva ou a morte. Devemos pôr termo a este grande escândalo que os nossos netos não quererão acreditar possa ter existido. Devemos fazer desaparecer finalmente essas odiosas distinções de classe entre ricos e pobres, entre grandes e pequenos, entre senhores e servos, entre governantes e governados. O texto expõe uma crítica, né? Vamos ver. De acordo com a análise realizada e considerando que foi estudado na aula de hoje, assinale a alternativa que corresponde à crítica do autor à Revolução Francesa. Pausa, pausa e leia. Vou passar a resposta, tá bom? A resposta, pessoal, é a letra B, tá? Nesse sentido, no trecho analisado, Babeuf aponta que a revolução, que começou com ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, havia sido traída pelos interesses da classe burguesa emergente, resultando em uma nova forma de opressão. Então, na verdade, ela começou como algo que quis trazer igualdade e liberdade, mas terminou com uma opressão da classe burguesa, né? Opressão sobre as classes menores, por isso que teve aquelas revoltas durante o período diretório. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, votada pela Assembleia Nacional Constituinte em 89, visava romper com a Declaração de Independência dos Estados Unidos por essa não ter negado a escravidão. B. Recuperar os ideais cristãos de liberdade, igualdade, surgidos na época medieval, esquecidos na modernidade. Então, os ideais cristãos de liberdade e igualdade da Idade Média, tá esquisito, hein? Estimular todos os povos a se revoltarem contra seus governos para acabar com a desigualdade social, ou assinalar os princípios que, inspirados no iluminismo, iriam resguardar a nova Constituição Francesa? Bom, quem colocou a D acertou. Quem pensou na D, certa resposta. Eles queriam realmente se inspirar nos princípios iluministas para criar. E aí eu tenho outra perguntinha para vocês, né, que é bem legal também. Vou pedir para vocês pausarem e vou passar a resposta depois. Quem colocou a letra D acertou, tá? Foi a letra D porque a gente vai ler aqui agora, ó. Que você passa por aqui? O Robespierre pergunta ao cidadão. Que se pode passar? Passa-se que aquelas poucas gotas de sangue de agosto e setembro não deram para as bochechas do povo ficarem coradas. A guilhotina anda muito devagar, então o povo estava pedindo para matar, porque, que nem fala que o segundo cidadão, ó, mata os que não têm casaco esburacado, que não tem roupa velha, porque se não tem roupa velha é porque é de elite, tem dinheiro. Os girondinos, por exemplo, todos, mata, mata. Então, o drama escrito retrata o momento da Revolução Francesa em que os jacobinos estão no poder, tentando varrer da França os traidores da Revolução. Sobre o período retratado, esse período aqui que o Robespierre governou, podemos afirmar: a resposta é a letra D, foi o momento mais radical do processo revolucionário e teve ampla participação da população. Tá? É bem interessante esse governo, esse período do terror, com certeza eu vou cobrar em prova, enfim. Até é bem interessante ó, a fonte histórica aqui, ó, quadros dramáticos da época do terror na França, ele dá uma dica já. Bom, a aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pergunta aí no chat. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.